Bora máquina, galera! Estamos começando mais um episódio do podcast Made in USA. E bem-vindos aos estúdios da Âncora Insurance. Nosso negócio é seguro, patrocinador oficial do podcast. Se vocês estão procurando fazer o seguro da sua casa, carro, barco, moto, seja lá o que for, liga já, tá aqui o número abaixo da tela. Âncora Insurance, procure quem for aqui que tiver e não esqueçam de avisar que vocês chegaram aqui pelo Made in USA Podcast. E os meus convidados de hoje, o casal, eles basicamente descobriram uma nova profissão enquanto estavam desempregados, aplicando Mega Hair. Eles são os fundadores da Fortes Mega Hair. Diego e Cíntia Fortes, welcome to America. Sejam bem-vindos. Obrigado, Rafa. Galera que está assistindo também, boa tarde, boa noite, né, no seu horário que vai estar assistindo, mas é um prazer poder estar aqui hoje compartilhando um pouquinho dessa nossa história empreendedora, né, que começou do zero e hoje faz parte da nossa vida, né, tudo isso que a gente aplica nesse trabalho com Mega Hair, trazendo autoestima para as mulheres. Pra mulherada, né? Isso aí. Eu tenho muita pergunta para fazer disso. Agora, antes da gente começar, fala um pouquinho desse teu livro aqui, porque já me disseram que já leram e adoraram. Conta um pouquinho do que está escrito aqui, Diego, e o título do livro também, por favor. O título do livro é Fé para Empreender, né? Ao decorrer aqui do podcast a gente vai até explicar mais o porquê da fé, porque tem a ver com a nossa história, né? Ter aplicado a fé dentro dessa longa trajetória aí que a gente tem vivido nesse ramo empreendedor, que é a área da beleza. E esse livro aí nós escrevemos ele na pandemia, né? No Brasil a gente teve muitos casais que se identificavam com a nossa história devido ao trabalho que a gente faz nas redes sociais, de contar um pouquinho como foi. Então a gente recebe muito feedback, né, Cíntia? De casais, sim. Cara, a história de vocês é fantástica. E surgiu o desejo de escrever esse livro, nós escrevemos na pandemia, né? E quisemos registrar essa história para compartilhar, né, com mais pessoas aí possíveis, incentivar as pessoas a empreenderem. Legal. Né, a ter o seu próprio negócio. E a terem fé. Exatamente. Muito legal, pô. Eu vou ler, eu agradeço aqui o presente que vocês me deram. Estou com uma outra cópia aqui. Vou pensar muito bem em quem eu vou dar para a outra cópia quando eu for receber o convidado aqui. É isso aí. Agora, quem manda? É isso que eu quero saber entre vocês dois. Quem manda? Quem que manda? Difícil. Eu tô sentindo que pela cara da Cíntia é ela, não? Mas eu tenho essa cara. Eu acredito que... Eu tava até estudando sobre isso esses dias, sobre formato de rostos, imposição assim, do olhar. Não é possível. Porque eu não sou o que parece. Eu falo assim, eu não transmito a realidade, tem alguma coisa errada. Eu acho que a gente tem uma comunicação e uma divisão muito bem assertiva do que cada um faz. Que legal. Então eu tenho até dificuldade de responder com sinceridade, porque o Diego tem muito uma parte que é dele. Legal. E eu tenho muito uma parte que é minha, e a gente sempre se comunica muito bem. Se complementa. Olha, Diego, o que você acha disso? E ele nunca age nem na parte dele sem o meu complemento. Então, é difícil de responder. Não, ótimo. Ótimo. Até empresarialmente. Eu falo para gerar um atrito, que é legal, né? Tem que dar ibope, né? Tanto que na hora que a gente tem que... Lá no salão, por exemplo, no nosso trabalho, o tempo todo um dá ordem pro outro. Sim, né? sim. Eu, Diego, essa cliente, vamos fazer assim? Aí depois pega não sei o que. Aí daqui a pouco é ele, Cíntia, vai fazendo isso aqui nela que eu não sei. Não tem exatamente. É quem na hora tem a ideia fala. Legal. Exatamente. Então legal. É assim que funciona. Então, muito bom. Nessa não foi. Agora, como é que começou? Vocês estavam desempregados, né? Sim. Quebrados, né? Essa é a melhor época para poder empreender. Porque você não tem mais nada para perder, né? Exatamente. Vamos pro pau, né? Não tem nada a perder. Vamos que vamos. Conta um pouco dessa história. Como é que foi que você descobriu esse teu talento, Diego? Olha, meu amigo, eu costumo dizer que na necessidade, né, se gera um grande profissional. Porque no momento de dificuldade você vai encontrar uma solução, talvez, para um problema que é impossível de resolver, né? Então, a nossa história ela começa no ano de 2009, quando nos casamos desempregados. O nosso casamento assim foi feito com muita dificuldade,
porque a gente foi literalmente pela fé, né? Casamos pela fé, crendo que teríamos um trabalho, teríamos uma condição de manter o casamento. E, então, essa fase foi muito complexa porque casamos e após o casamento, na verdade, antes do casamento, 2 ou 3 meses antes, né? Nós tínhamos um trabalho, eu trabalhava de operador de telemarketing. A gente tinha trabalhos separados e de empresas diferentes. Nessa época eu estava trabalhando numa imobiliária com suporte às vendas. Na verdade, eu nunca fui corretora, eu só estava dando suporte. E você no telemarketing? E eu estava no telemarketing. A gente sempre estava envolvido com venda, né? Sempre envolvido com vendas. Foi praticamente o que sustentou a gente antes do casamento. E eu lembro que nessa época, meses antes, a gente tinha acordado com um local, né, um salão de festa. E esse salão de festa a gente tinha que pagar mensalmente. Exatamente, a gente fechou todos os valores baseados no nosso salário, na nossa condição. E todo mundo trabalhava. Eu, Diego, minha mãe, todo mundo tinha seu compromisso no casamento para conseguir pagar. Conseguir honrar com o compromisso. Só que foi tipo um dominó. Exatamente. Então, foi sendo derrubado um por um. Uns 2 ou 3 meses antes, eu fui mandado embora e Cíntia também. E aí eu falei, meu Deus, e agora o que nós vamos fazer? Porque assim, eu e Cíntia, Rafa, nós viemos de uma realidade, né? Como uma grande maioria das famílias brasileiras, né? De comunidade, uma realidade muito pobre. E nós... De qual comunidade vocês são lá do Rio? Eu praticamente fui criado a maior parte da minha vida, da minha infância, no bairro de Bangu. Oh, Bangu. Muito famoso Bangu, Sim. né? Conhecido pelos seus presídios, né? Bangu 1, Bangu 2. Que não são em Bangu. Que é estranho, é outro bairro, os presídios são em outro bairro, mas o nome ficou famoso. Ficou lá. Então eu sou cria, né? Que a gente costuma dizer cria de Bangu, do Rio da Prata de Bangu. E a Cíntia da Vila Aliança. Então, eu nasci na Vila Aliança, que é uma comunidade de Bangu também, mas é um outro lado, é até distante da parte do Diego, mas é uma comunidade mesmo, ela em Bangu, e fui criada em Santíssimo, que é um bairro do subúrbio do Rio. Não chega a ser uma comunidade, mas é um bairro... Legal. Bacana. Então, dentro de toda essa nossa realidade, né, muito difícil, ter um casamento, para nós, já era um grande sucesso, né? Uma grande realização. Já era uma conquista, já né? era uma conquista, né? Porque a gente... Né, poder fechar uma churrascaria, exatamente. poder andar pela igreja, né? Exatamente. Ver o Grinal, aquelas coisas, já era um sonho realizado, sim, né? porque... baseado, como ele falou, na nossa realidade, porque a maioria das pessoas que crescem nesses lugares não é uma regra, claro, mas muitos não têm a presença do pai, da mãe. Tem uma dificuldade. A minha mãe sempre foi presente, a do Diego também, sempre foi presente, porém, criando sozinhos filhos, as duas. Então, acaba que o financeiro fica muito mais difícil. Então, por exemplo, eu não tive uma festa de 15 anos, eu não tinha festas de aniversário, não tinha esses momentos de que eram meus. E nem o Diego acredita, então esse momento era um momento assim, de realização, porque a gente estava feliz, tendo certeza, a convicção que a gente tinha que se casar, estar junto, e que a gente ia poder comemorar isso com a nossa família, dar um orgulho, né, para a nossa família. Lógico. E para nós também. Só não imaginávamos que seríamos demitidos. E aí tudo desabou, né, porque não tínhamos dinheiro para terminar de pagar o salário. Já tinha iniciado. Já tinha iniciado. E devido a gente fazer parte, né, do convívio da igreja, né, que eu costumo dizer que foi uma fase assim uma fase milagrosa que nós vivemos, né? Nós fomos inseridos nesse relacionamento de igreja e, cara, a gente viu o amor da igreja, né? A gente se conheceu na igreja. Nos conhecemos na igreja. Então a igreja abraçou, alguns amigos ajudaram, um comprou a televisão, o outro comprou o sofá, o outro abençoou com um fogão. Foi assim. A gente viu um mover assim tremendo, né? Que não tem como não falar que foi Deus. Sim. E essas coisas foram acontecendo até que chegou o dia do casamento e nos casamos. Conseguiram pagar? Conseguimos. Aos 45 do segundo tempo. A última parte foi no dia, né? A última parte, uma pessoa chegou do nada e falou: aqui, ó, o dinheiro que você precisa. E a gente foi lá e quitou o valor. Olha. Lá no casamento. E eu fui descobrir, porque ia ter juros. A maneira que a gente conseguiu ia ter juros. Então, um valor que
que era X e ia ficar mais alto. Porém, a gente não tava nem aí. A gente queria que o casamento acontecesse, depois ia dar certo. Até porque a gente tinha uma grande expectativa assim, não é possível que a gente vai continuar sem arrumar um emprego, a gente vai conseguir. Lógico. Então, vai dar tudo certo. O importante é permanecer, porque a gente não queria perder o que já pagou. E tinham pessoas envolvidas, convidados, madrinhas que alugaram seu vestido, tudo resolvido das pessoas pra gente pegar e cancelar. Então, tinham muitas vidas além da nossa envolvidas nisso. Então, depois de já ter casado, porque foi tudo no salão. A gente fez a parte religiosa, né? No salão e depois tinha festa. Então, lá mesmo, a gente saía, né, no final para poder comer alguma coisa e para entrar de novo, que é aquele momento. Porque, pasmem, apesar de toda essa situação que a gente está contando, as pessoas lá não sabiam. Eles estavam nos achando riquíssimos, prósperos e abençoados. Por quê? O salão era lindo, a gente estava super bem arrumado, estava tudo maravilhoso. Mal sabiam a situação financeira Eu passei do casal, o dia né? num hotel de luxo na Barra fazendo o dia da noiva. Nossa. Que eu não gastei um centavo com isso. Mas eu estava lá bem plena no meio dos ricos, olhando pra praia e pensei, quem me olha lá de baixo pensa, ah lá, uma rica, mal sabe ele que provavelmente ele tenha mais do que eu. Sem dinheiro pra pegar um ônibus. Pra sair de lá. Enfim. E aí, quando a gente, já nesse momento, né, nesse pause pra festa, a gente soube que uma pessoa quitou a dívida sem juros, sem o cartão. Uau. Com dinheiro. Foi lá, pegou o dinheiro e pagou. Pagou. E aí a gente já tava feliz, né? Mas a gente ficou muito feliz. Imagina. Exatamente. E você casou de mega hair ou não? Sim. Olha lá. Gente, isso eu sempre falo, né, Diego, para os clientes, tá sem mega hair agora, né? Porque eu agora estou com o cabelo no meu tamanho natural, que é o meu cabelo é desse tamanho, só que eu tô de mega hair. E aí, elas pensam que quando tá longo, eu tô de mega hair. Quando tá curto, não, gente, eu sempre tô de mega hair. Não tem uma vez que você me viu, a não ser que eu esteja falando na internet. Tô aqui sem mega hair, mostrando algo. Fora isso, eu não fico sem. Você começou a aplicar mega hair com que idade? Com 16 anos. Na verdade, já tinha o desejo e não tinha condição financeira. Eu tenho pouco cabelo. O meu cabelo, ele cresce, não tem nenhum problema de crescimento. Não tem nada a ver com química, com uso de nada, de produtos. É da minha genética ter pouco. Eu demoro a fazer a sobrancelha, eu tenho poucos cílios. Então, é genética. Eu já tinha esse desejo e quando eu tive 16 anos, a minha mãe vendeu algo e me deu R$1.000. Com R$1.000, mas era R$1.000 em 2001. Era muito dinheiro. Eu não sei se era muito dinheiro para todo mundo, mas para mim que não tinha nada, nossa. era muito, muito, muito. E eu falei, preciso administrar esses R$1.000 porque eu preciso do cabelo. Tipo assim, eu sabia que poderia não ser para sempre porque eu não tinha condição, mas eu ia ter aquele momento ali. E também precisava de um celular que eu não tinha, seria meu primeiro celular. Então, com os R$1.000 eu comprei um celular. E encontrei no jornal uma mulher que fazia um mega hair, que estava com preço super bom, que era, inclusive, me considero um pouco louca agora avaliando de ter ido lá, porque era dentro de uma outra comunidade que eu não fazia ideia de onde era. Eu fui, peguei o ônibus, com 16 anos, fui sozinha e coloquei o cabelo. E eu voltei a pessoa mais feliz do mundo, sentei na frente, fiquei me olhando no vidro e fiquei muito realizada aquele cabelo, porque o que eu mais quero é o volume, não é o tamanho. Claro que várias vezes eu tô de cabelo grande, gosto também do tamanho, mas não é a minha necessidade maior. Então, fiquei muito feliz. E, a partir daí, segue uma luta para manter esse cabelo de uma pessoa, quem está assistindo, que usa extensão e, por acaso, em algum momento não teve como pagar isso, sabe o que é, qual é a sensação. Porque quando alguém muda algo por opção, é uma coisa. Eu tô gostando disso aqui e eu, não quero mais. Ok, mas quando você não tem como pagar e não é tão caro assim, você fica, assim, incomodado com aquilo. Então, por diversas vezes eu tirei e coloquei por pouco tempo. Eu sempre conseguia, tá? Eu conseguia rápido, mas... Botava de novo. Botava de novo. Quando eu fiz 17 anos, eu já estava trabalhando e aí consegui ter uma frequência maior. Mas se não fosse o desemprego, você teria aplicado um mega hair com alguém... E não teria... Descoberto. Então, agora, explica como é que foi isso, Exatamente. Diego. Então, após esse período do casamento, casamos, tudo legal, deu tudo certo. E aí veio a realidade do casamento, né? Que são as contas, né? Nós alugamos uma casa, que eu lembro, né? Eu faço questão de falar o valor, porque hoje a gente fica pensando, a gente fala, nossa, impressionado. Que saudade do aluguel de R$325. Porque a gente alugou uma casinha, né? Nesse bairro Saudade não, que senão tem que morar lá naquela casa. Não saudade tanta saudade. Que eu digo no valor. Só do valor. Do valor. Então nós alugamos uma casa e começamos a procurar trabalho.
eu nunca tive dificuldade, né? Sempre falo isso, nunca tive dificuldade de trabalhar. Trabalhei como ajudante de pedreiro, como garçom. Trabalhei, lembro, numa empresa que a gente montava o palco de alguns shows de Roberto Carlos, então carregava caixa, enfim. Sim, que era diária, né? Eu ganhava por diário, eu lembro que eu ganhava R$25 por dia para carregar a caixa. Então esses trabalhos, né, que a gente chama de bicos, né, no Brasil... Pelo menos no Rio, não sei se era no Rio todo. Bico, no Rio, né? Esses trabalhos foram o que praticamente nos ajudou a nos sustentar, nos manter em casa. Porém, eu lembro, Rafa, que era tão difícil, a gente conseguia no mês, às vezes, juntar R$500, né? A gente pagava 325 de aluguel. Eu dava a minha oferta na igreja, né? Porque a gente considera muito importante essa honra. E eu lembro que ficava faltando para pagar a luz, para fazer compras. Mas Deus nunca deixou faltar absolutamente nada. Exatamente. E como é que foi? Ela estava com o cabelo ralinho, provavelmente, porque vocês estavam pobres. Né? Isso. Foi convidada para um casamento. Como é que conta essa história? Porque eu já não tinha dinheiro para o meu casamento. Eu ia casar sem. E eu fiquei muito triste. Porque imagina, se eu valorizo usar em qualquer momento, no casamento era o momento mais importante. E ela me abençoou, me presenteou com a aplicação, não cobrou. Então isso aí já tá passando praticamente um ano do casamento, né? E eu volto lá para colocar na mesma pessoa. E eu conto para ela que eu ainda não consegui emprego, e conto para ela mais ou menos porque tu sabe que o psicólogo e o cabeleireiro, eles andam lado a lado, e a gente começou a conversar. E ali, enquanto ela fazia a aplicação, me veio à mente, eu creio que é algo de Deus, que é algo espiritual, que isso nunca tinha passado pela minha cabeça, e nem acredito que eu pensei isso sozinha. Porém, eu deixo que cabe a interpretação de cada um. Eu tenho a minha fé e eu acredito nisso. Ela estava fazendo e veio à minha cabeça. Se você fizesse isso, você faria muito bem. Ó. E o Diego estava desempregado naquele dia? Estava desempregado em casa. Foi nesse mesmo dia? Não, esse não é o dia do Diego. Esse é o meu. Esse é outro. Tudo bem, entendi. Porque veio para mim primeiro sobre eu trabalhar. Eu não pensei na possibilidade do Diego, que para mim é o maior milagre, a parte do Diego. Que nessa época, meu pai trabalhava numa empresa, ele foi demitido, pegou a rescisão, e ele me ajudou comprando uma máquina para estampar camisa. Sabe essas máquinas que vendiam no programa do Ratinho? Isso. Sim. Estampe, isso aqui, trabalho em casa. Aí eu falei, cara, pode ser um meio, né, de eu conseguir ter pelo menos um dinheirinho para custear algumas coisinhas em casa. Então eu lembro que eu tava tentando aprender a fazer isso. Eu tava praticando isso. Camisas, E eu tava lá fazendo o cabelo e eu comecei a acreditar que... E eu comecei a pensar, baseado naquele trabalho, que eu poderia fazer uma coisa com finalização. Que seria o seguinte, algumas pessoas trabalham com mega hair e elas colocam e fim. Eu pensei, e se eu liberasse a pessoa pronta, com cachos, tudo finalizado? A pessoa ficaria muito feliz, porque toda vez que ela fosse, ela ia sair dali assim, ela ia ter essa lembrança. Porque eu não saía desse lugar assim, eu só colocava e pronto, eu tinha que ir para casa tentar arrumar. A Cíntia basicamente enxergou, até nos locais que ela fazia, nessa profissional, ela enxergou essa debilidade por parte dos profissionais no sentido de fazia o cabelo, deixava bonito, mas não tinha um plus. Um aperfeiçoamento. Não tinha um aperfeiçoamento, né? não tinha o cuidado para finalização. Então a Cíntia tinha esse olhar muito bem apurado. Para dar, porque como cliente, como eu já era cliente há muitos anos, eu sabia que a gente ia ali com um propósito, de se sentir bem, de ficar realizada. E como não era finalizado, era aplicado, eu entendo, porque cada um tem um método de trabalho, não estou criticando o trabalho de ninguém, mas eu na minha mente, entregar aquilo ali pronto, por mais que cobrasse um pouco mais, faria a pessoa ficar muito mais feliz e fidelizaria muito mais. E eu perguntei para essa pessoa que estava fazendo se ela me daria um curso. Você me ensinaria a aplicar? Porque eu moro longe de você, eu poderia conseguir umas clientes e trabalhar. Eu penso que eu conseguiria, já que eu já sabia escolher o cabelo, eu já sabia comprar, eu já sabia sobre gramas, sobre quantidade, quanto que precisa. Por quê? Por já estar usando desde os 16 anos e nesse momento ter 24 anos. Então eu já tinha ali anos de experiência como cliente, que acaba trazendo uma experiência, se a pessoa gosta muito do assunto, de compra de cabelo. Eu só não sabia como aplicar. E ela falou, olha, eu não dou curso, eu não ensino. Eu não faço isso, não. Mas eu te falaria. Só que ela quis me falar
falando Sim. ali, De ó, uma vou te maneira dar uma Bem explicação. superficial, né? Só que imagina só essa cena. Quando você tá fazendo o cabelo, você está de costas, certo? Ela tava fazendo meu cabelo, ela tava falando, fazendo. Eu só tinha que imaginar e sentir, porque eu não tava vendo. Claro. Porque num curso, mesmo vendo, tem gente que não consegue É fazer. difícil. Eu não Uma estava arte, né? vendo, eu estava sentada, só sentindo, e ela falou. Rápido, isso não durou 7 minutos. Ela falou, olha, eu preparo assim, e aplico assim, 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 aí eu vou botando a carreirinha. Quando chega aqui perto da orelha, eu faço isso, 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 não sei o que, aí finalizo. Não é possível. Foi assim. Foi falado assim. E aí, quando ela falou, eu... Entendi. Poxa, entendi, vou fazer, vou tentar. Aí ela, tá bom. Eu acredito que ela não acreditava que eu, de fato, faria. Conseguiria pegar. Porque ela não dava curso. Hoje tem uma mentalidade mais aberta das pessoas sobre curso, sobre ensinar. Eu não tenho nenhum problema em ensinar pra ninguém. Ninguém é Cíntia e Diego. Sim. A pessoa tem o espaço dela, tem. Lógico, Eu posso todo ensinar mundo pra mesmo. qualquer pessoa. Eu tenho o interesse de ter franquias pelo mundo inteiro, não me atrapalha em nada. Mas se tinha uma visão naquele momento ali de eu vou perder cliente, eu posso perder, sabe, de um território ali. Bem limitado, Então, né? por isso que acho que as pessoas não ensinavam, porque ela poderia ter ganho um dinheiro com Sim. o que fez, feito de uma maneira melhor, mas eu acredito que era para ser assim mesmo. Eu já saí dali com muita convicção, peguei uma Kombi, que não foi nem van nesse dia, foi Kombi, e o meu cabelo não estava finalizado, fui para casa finalizar. Finalizando, eu falei pro Diego, eu descobri uma coisa. Eu tava querendo um jeito para falar para ele de uma maneira bem empolgante, porque você sabe que a mulher ela pode falar de uma maneira que bota lá em cima. Você não sabe o que aconteceu. Nossos problemas estão resolvidos. E é com a coisa que você menos imagina. Com o cabelo. Eu aprendi a fazer mega hair, eu vou colocar mega hair. E o lucro é esse, ó, o produto é esse preço, passei pra ele. Ele ficou me olhando assim, como se fosse muito doida. E aí, eu tinha R$10, eu fiz uns cartões. E lá a pessoa me falou, tá, mas qual é o Qual o nome do nome negócio? da empresa? Aí eu... Não tinha nome, né? Aí eu falei Salão Elas. Não sei porque eu falei isso, nunca foi esse nome. Eu falei só o primeiro cartão. De visita, né? Eu lembro. O primeiro cartão tem esse nome. A pessoa pegou uma mulher na internet, colocou, botou meu telefone e falou especialista em mega hair com o microlink, que era uma técnica só também, né? Que não vamos... É que você aprendeu em 7 minutos. Né? Em 7 minutos era só aquilo ali que eu tinha pra oferecer e tudo mais. E aí, com aqueles cartões, eu fui no shopping, que era próximo da nossa casa, no West Shopping, e fui nas lojas. Para quê? Para oferecer o trabalho da especialista, que no caso era eu, que nunca tinha feito de ninguém, e que no caso eu apresentava o meu cabelo, que de fato foi feito por uma especialista. Sim. Que não era eu. Pra mim, a pessoa tinha que deduzir que não era eu, porque como que eu teria feito Lógico, aquilo? sozinho. Então, eu não deixava isso claro, porém, olha, eu trabalho com essa técnica aqui, olha como que é. Eu tô querendo oferecer meu trabalho de mega hair, se você souber de alguém que tá interessado. Eu olhava pra loja e via se a pessoa tinha cara de metida, se eu achava que ia me esnobar ou não. Se eu achasse que não entrava, se eu achava que sim, não. Então eu fui selecionando as lojas e fui entrando. Depois de dar a volta no shopping, tá quase acabando o shopping, que não é muito grande, eu chego na praça de alimentação e eu fui também, porque tem pessoal trabalhando no restaurante que pode querer. E a gerente do Spoleto, inclusive, com certeza ela vai assistir esse podcast, porque ela assiste todos. E tá aqui meu agradecimento novamente, porque toda vez que eu contar essa história, cliente, né? ela será homenageada, que é a Cris. Cris. Como é que era o apelido dela? Tita? Eu não lembro. Ela tinha um apelido, né? Tinha um Tem muitos apelido. anos, né? Cris, gerente do Spoleto. Aí. Gerente do Que não deve Spoleto. ser mais, né? Não deve Primeira mais grande trabalhar com o cliente. Spoleto. Foi a tua primeira grande Foi. Eu fui lá, eu ofereci pra ela, falou, eu tô procurando. Ela falou isso pra você? Aham. Enquanto você tava comendo? Eu não tava comendo, eu só tava divulgando. Ela tá Mas tava divulgando. divulgando lá, Então, entendi. os Que cartõezinhos. comendo, então eu não tinha dinheiro pra ficar comendo. Entendi. E aí ela falou, você me ajudaria a comprar o cabelo? Eu, lógico, tinha uma loja de cabelo Em cima do em shopping, cima, né? que inclusive é a loja de Milese. Também queria aqui falar que eu conheço hoje a pessoa que é responsável dona, por né? essa loja e gosto muito dela. Eu conto pra ela que ela faz parte do meu primeiro dia, sem ela, mesmo que elas não soubessem, né? Mas eu acho muito legal isso. Eu valorizo muito as pessoas que trabalham com isso também, que são empreendedoras no ramo do mega hair, e elas estavam lá com a loja, ninguém me conhecia, né? Até porque eu só era uma cliente. E eu fui lá com essa cliente e a gente comprou o cabelo. Eu ajudei ela. A gente não, ela, né? Que eu não tinha dinheiro. Ela comprou. E aí ela falou assim, então, que dia que a gente pode colocar? Eu, dia tal. Ela, então tá bom. Eu dei o endereço pra ela. Ela deixou o cabelo comigo.
que era uma coisa Sim, caro, Caro. né? Caro, É. exatamente. e que era para eu preparar, porque tem que preparar para o dia da Essa aplicação. parte você não aprendeu a preparar. Não, ela me deu, ela Ela te falou, explicou tá, no mais ou 7, menos. tá nos 7 minutos. Tá nos 7 minutos. Tá nos 7 minutos. Foi um bom sumário esses 7 minutos, né? Não era. Peraí. Sim. Mas aonde você ia aplicar? Tipo, você tinha um equipamento? Você não tinha nada? Não tinha Não. nada. A mulher falou, tinha nada. tal dia, mas Só aonde? que aí eu falei, eu vou conseguir. Mas aonde até o você ia? dia. Mas que Na você minha falou? casa, tipo assim, eu marquei Isso na minha nossa casa. Nessa casa que nós alugamos, não tínhamos filhos, né? Recém-casados. Essa Cintia foi muito corajosa. Eu falo pra ela, você foi louca. Graças a Porque Deus. tinha 2 quartos. Um quarto tava vago, a gente não tinha filhos, e o outro era o quarto que nós usávamos. Quando ela veio com essa ideia, primeiro que eu achei uma loucura, eu falei, cara, eu não vou desmotivá-la, mas eu acho que ela é doida, porque pode fazer uma besteira no cabelo de uma mulher aí, a gente De tem alguém problema. tem algum problema. Enfim, por não ter uma especialização. Só que eu pensava, ter- não vai dar nada, vai dar tudo Só certo. que a Cintia é muito Positiva. confiante, muito determinada. Mas você comprou a máquina, então? de E aplicar? aí... É, Não, Tu ia falar isso? e aí a gente separou esse quartinho, Rafa, e Só pra ela poder fazer. só para a gente tinha uma cadeira que eu até no livro eu falo sobre isso, era uma cadeira da escola. A gente tinha uma cadeira e um espelho. E eu que era o falei espelho nosso de viver. que era um espelho normal da nossa casa. E eu falei pra Cíntia, a gente não tem dinheiro para investir nisso que você tá querendo começar. Só tem essa cadeira e Eu esse mesma espelho. arrumei ali aquilo ali. E Botei o ela espelho e falou, cadeira. beleza, então aqui que vai começar o nosso salão. Só que eu não tinha o material, como você falou, e nem o aparelho para poder fazer. E eu não tinha como conseguir esse dinheiro. E aí? Então, tá aqui um novo agradecimento para a minha amiga Renata. Rê, muito obrigada. Você Renata emprestou da o onde? dinheiro. Fala daí da onde. Renata Amiga sua? Da... é minha amiga Ah, até amiga do agora, Brasil, super amiga do amiga. Brasil. A gente se fala praticamente todo dia. E ela Ela te deu o funding, ela te deu a grana. Ela me emprestou R$300. Digo a ela que poderia ter investido e ser uma sócia hoje. Poderia. Deu mole? Deu. Porque quis os 300 de volta. Mas eu entendo. Deu mole, Renato. Seria os R$300 mais baratos da tua vida, mulher. Enfim, mas Renata, tem a minha gratidão que precisar de mim. E o Tô aqui. dinheiro da prestação da faculdade Era a dela. prestação da faculdade dela. Ela emprestou. Importante falar isso. Ela falou, quando você fizer o cabelo da cliente, você me devolve tudo, porque eu tenho que pagar a mensalidade e você vai ficar sem nada, mas você vai ter o material. Eu falei, ok, porque eu tenho que começar. Então, a minha primeira cliente, eu não recebi nada, porque eu teria que passar para Renata. lucro devolveu, Ok, né? peguei o dinheiro, fui lá em Campo Grande, no centro de Campo Grande, comprei o material, o mínimo, né? Uma coisinha de cada ali para fazer. E ok, chega o dia da cliente, Chega já assim, estava Cíntia. pronta para as fotos e ela chegou, Tininha, Tininha. olha o apelido dela, Tininha. Chegou a Tininha e ela ainda chega com uma caixa de coloração e diz, vou pintar também. Quem disse pra ela que eu pinto? Eu vou. Aí eu, ok. Ela, quanto que é? Eu, R$60. Os valores de mim saem rápido. Imagina a cara do Diego olhando a situação. Tipo, Tu me pergunta o valor, eu rapidinho dou o valor, R$60. o cabelo da Detalhe, mulher, não meu tinha Deus. lavatório, teve que lavar no tanque. Teve que lavar no tanque da nossa casa. Mas ela tinha consciência de que era na minha casa. Ela não tinha consciência, eu creio, que ela era a primeira. lógico. Que ela era não sabia. cobaia, né? Ela não Lógico, sabia que ela era a ela primeira. tava sendo Ela cobaia. sabia que era simples, que era na minha casa, que eu tava começando. Isso ela sabia. Só não sabia que ela era a Por primeira. favor, me fala. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Até A pintura. coloração, tudo. Coloração. Porque uma pessoa que tem problemas com seu próprio cabelo, ela é uma especialista. Então, se tu tem problema com teu cabelo, Uau! tu é um Essa especialista. aí eu não conhecia, hein? Fala de novo, como é que é o negócio? uma pessoa que tem problema com seu próprio cabelo e não tem dinheiro, ela sabe se cuidar. Inclusive, tem um meme rolando no TikTok que eu super concordo, que é o seguinte: olha, eu sei fazer unha, sei fazer cabelo, sei pintar, sei fazer maquiagem, aprendo tudo sozinha. A pessoa, nossa, você é autodidata. Não, eu sou pobre. E eu concordo totalmente, porque a pessoa, que no caso era eu mesma, tinha que cuidar de mim. Eu tinha que me maquiar, tinha que pintar meu cabelo, tinha que fazer várias coisas. Então, eu tinha uma noção. A vida inteira me trouxe uma noção. Porque eu lutei com o cabelo a vida inteira. Então Tininha vai para casa feliz. Depois de várias fotos que eu tirei para botar no meu Orkut, que eu ia criar naquele dia. Na época Ai, era o Tininha, hein? Orkut. Grande Tininha. Grande Tininha. E Será foi que ela pra tá no casa Espoleto feliz. Não tá mais no Não, acho que Espoleto, não tá mas mais. tá nas minhas redes sociais, fala comigo sempre. Aí. E é super legal. Ela sempre, quando entra numa live, ela fala, gente, eu fui a primeira cliente. É mesmo, me deu o primeiro sim. Eu nem esperava aquele sim. E aí, nesse dia, finalizei, peguei aquele dinheiro, sabia que eu ia dar pra Renata.
o dinheiro. Só que era impressionante, porque como era 260 a manutenção, mais de 60... Sim. Na verdade, eu tive um lucrinho aí de R$20. É, Porque 20 eu peguei, poucos, eu não sabia que ia pintar, né? Foi surpresinha na hora. É, né? veio um bônus. E aí eu devolvi pra Renata, fiquei com o material e com esses R$20, mas foi impressionante pra mim, porque naquele momento ali, aquilo era... Faltava pouco para um salário mínimo. Eu não me recordo, mas eu acho que o salário mínimo era 500. 400 e acho que já era 500, não? Já era 500? Depois a gente confere, gente. E no ano de Salário 2010, mínimo é 400 e quanto pouco. que era o salário mínimo. Mas era muito perto. Eu falei, gente, eu só fiz Foram pouco tempo. Eu ganhei o dinheiro quase do mês. Quase E aquilo ali me desbloqueou. Eu falei assim, eu vou fazer isso. Eu prefiro ficar em casa e fazer isso. Mesmo que eu tenha duas, eu já ganho mais do que quando eu tava no telemarketing. Relatos de uma empreendedora. Quando que virou Fortes Mega Hair? Quando passa pro Diego. Passado-se 2 meses daquele momento, chega novamente o momento da minha manutenção. Por quê? Porque o Mega Hair, não sei se todos sabem, mas ele é colocado na raiz do cabelo e o cabelo cresce normalmente. Nesse momento, ele se afasta da raiz. Quando ele se afasta, tem que subir. E é a hora que tu paga de novo pra pessoa. E aí, chegou a minha hora de pagar de novo. Só que eu tava ali com meus 500. E esses 500 fez o rapaz da máquina de estampar começar a não me achar tão doida assim. Porque, tipo assim, ela está com um salário mínimo na mão e ela trabalhou o quê? 2 dias? E a minha máquina de estampar não tá dando nada. Tá dando nada. O rapaz começou já, assim, um pouco a acreditar, mas ele ainda não sabia que a participação dele seria definitiva, assim, o que ia fazer dar certo. Consolidação do consolidação do Fortes negócio. Mega Hair. Seria Exatamente. ele. E aí chegou minha hora da manutenção. Eu tinha aquele material, né, que eu comprei. E eu não queria gastar aquele dinheiro ali. Por quê? Porque estava chegando o nosso 1 ano de casado. 1 ano, a gente ia completar 1 ano. E a Renata Uhum. Ei, Renata. me emprestou eles tinham uma casa que eles sempre estavam em Cabo Frio. Casa de férias, né? E que eu podia ficar... Por quê? Eu casei... Olha a pessoa que casa desempregada, mas casa no dia 21 de abril porque é feriado e vai viajar no aniversário de casamento. A pessoa tá desempregada, mas escolhe a data pensando em viajar. Tá com fé. Não dá não, tá com fé, porque não era pra estar pensando nisso. Mas a gente casou no feriado, a gente ia casar... Tu lembra do dia que a gente ia? Eu lembro, é 14 de junho. 14 de junho. E aí apareceu uma oportunidade 21 de abril. Eu pensei, cara, 21 de abril feriado, 23 de abril é feriado. Feriado, É um feriadão. prolongado, né? A gente sempre vai poder viajar no aniversário de casamento. Tipo assim. Que ótimo. Ó, tem dinheiro pra pagar o casamento. Mas enfim, era esse dia, então seria um feriadão. Renata emprestou a casa, Renata e Lu, obrigado Lu também, falaram com os pais dela. Por quê? Porque, pô, a gente casou no feriado pra viajar, como que não ia viajar? Mas tu tem dinheiro pra viajar? Não. Primeiro ano de casamento. Ela falou, Cíntia, se você tiver dinheiro da passagem pra Cabo Frio, você vai e faz uma comprinha lá, tem umas coisinhas lá e vai comendo em casa, mas vai na praia, não sei o quê. Viajou. Ok, viajamos. Vamos viajar. Então, eu tava decidido. Então, se eu pagasse a minha manutenção... Você não tem grana. A gente já tinha pago as coisas da gente, mas não ia ter. Ia ter E a dinheiro gente, nem pra pegar a gente o só ônibus, queria né, pra pagar ir. o ônibus ida e volta de Cabo não Frio. tinha Era carro um na ônibus pro época. centro e um ônibus pra Aí você Cabo virou Frio. pro maridão. Diego, você vai ter que colocar. Mentira. Aí ele falou assim, eu não tenho como, não sei fazer, não sei o que. Eu falei, Diego, você faz várias coisas bem, você não reparou? Você... o Diego, isso eu não falei pra animar ele, não. Ele é essa pessoa. Se você mostrar uma coisa aqui pra ele, ele tem capacidade de reproduzir. Por quê? Nós tínhamos tido um perrengue um tempinho antes, que a televisão que a gente ganhou de LCD, era LCD, né? Era LCD na época. Que a gente tava felicíssimo. Ela parou de ter som assim que fez um ano, porque as coisas Deu um do defeito. pobre, elas estragam depois de um ano, pra poder não ter garantia. Depois de um ano deu um defeito na TV. E O som. eu sempre fui muito curioso, né? Inconformado, eu pego, meto a mão e faço. E Consertou. aí, cara, eu abri a televisão, mexi no áudio e a televisão voltou a funcionar. E a Cintia olhou pra mim e falou assim, nossa, tu conseguiu, Eu fiquei tu pode impressionada. fazer qualquer coisa, cara. Não, e detalhe, ele esqueceu o celular dele dentro da televisão. Que ele tava usando pra iluminar. Quando fechou a televisão, que sumiu o celular, foi ligar, tava dentro da televisão. Ele teve que abrir de novo. Quer dizer, é um técnico, gente, quem quiser. Tá? É um técnico também. Técnico de Mega Hair, técnico de televisão. Depois técnico que disso, você quiser. chegou o dia, eu falei, pô, o cara abriu a televisão, fez o som voltar, esqueceu o celular lá dentro, abriu de novo, fechou de novo. Quer dizer, provou que entendeu como abrir e fechava. Fazer um Como que esse cara não vai cabelo, botar o cabelo? Se eu conseguir com a mulher me falando, nem me mostrou, bota um espelho aí que eu olhando vou te dizer o que fazer. Vou coordenar. E aí eu fui coordenando ele.
falei, e ele foi fazendo. Só que ele foi pegando, foi fazendo. Ela me explicou, ela foi me explicar. Primeiro eu achei que ela era louca. Eu falei, Cíntia, tu é louca, como que eu vou colocar um cabelo? Eu nunca tinha tocado num cabelo. Eu deixava bem claro que não precisava ficar bom, né? Falava, não, mas eu só quero que fique aqui. Só quero que fique o cabelo. Pra poder eu viajar direito, eu uso boné, Exatamente. não precisa ficar bom. E ele foi... O que você conseguir prender na minha cabeça, Ficou vai ficar perfeito. legal. Ficou perfeito. Cara, e o impressionante, Rafa, é que quando eu fui, ela foi me explicando a dividir o cabelo, a usar as ferramentas, né, para fazer a aplicação da técnica. Eu fui fazendo e eu tive a sensação, até hoje, eu lembro do momento, que quando eu fui colocando, cara, eu fui pensando assim, cara, eu nasci para fazer isso. Que doideira. Doideira. Eu sei fazer isso. Eu faço bem. Eu faço bem. E eu fui colocando. Quando terminou... Quando terminou, eu terminei de colocar o cabelo, a Cíntia olhou. Eu que dei análise, né? Porque, na verdade, eu não tava com expectativa no profissional, não. Eu tava fazendo ali, porque era minha... fazer pra ficar com o cabelo ali na cabeça. Quando ela olhou no espelho, ela falou assim, Diego, tá perfeito. Aí eu pedi foto, vídeo de dentro. Tem até foto do dia. Eu prendi, fui fazendo os testes pra poder ver, assim, tem algum problema, vai cair. Tipo assim, tem alguma coisa, não é possível. E tava muito bom. E eu lembro que ela falou assim, ó, cara, tu colocou até melhor do que a mulher que colocava em mim, tá muito preso. E ela falou, vamos pra Cabo Frio e vamos voltar. E tu vai fazer a manutenção e vai tirar. Se não cair nada, cara, você tem que trabalhar comigo nisso. Ele me passou mais, eu já tava querendo trabalhar com isso, mas a minha expectativa é, eu vou ficar aqui em casa, atendo mais clientes, Diego vai arrumar um emprego em breve e tudo vai ficar bem. Mas, quando eu vi ele fazendo, isso me impressionou porque você entende que isso não é comum. Você já fez o cabelo de alguém? Nunca. Imagina que eu te explico aqui agora rapidinho, você faz uma extensão, que é uma coisa que demora 3 horas, você fica ali concentrado fazendo e fica perfeito. Não é uma coisa comum, normal. E aquilo ali me impressionou muito. Eu falei, nossa, eu acho que Deus está dando uma direção pra gente, que a gente tanto pediu, de que a gente tem que trabalhar com isso. Aí eu comecei a... Tanto que em Cabo Frio a gente foi numa lan house, eu tava tão inconformada com o cabelo que ele colocou, que a gente foi numa lan house porque eu fui pesquisar como abrir um CNPJ, como ter um salão de beleza. Na época eu tava iniciando empreendedor individual. A gente foi lá ver como abrir um Tanto que tem até um Que e-mail. você tá falando? Que você tá falando de de 2010. Nossa, o Orkut ainda existia em 2010? Né? Existia. Disso. O Orkut vai começar a sair, acho que em 2013 ou 2014. 2013 ou 2014. Nesse retorno, a gente volta com a plena convicção de que era pra gente trabalhar com cabelo. Sim. Eu comecei a estudar o mercado. Então, uma viagem para Cabo Frio, voltaram já bombando. Acelerado, já vamos trabalhar com isso. Mas como vamos começar? E a gente tinha que ir na lan house, né, Diego? Pra poder pesquisar. Pra poder pesquisar as coisas. Computador, a gente ia pra Aí lan tinha que house. pegar o dinheiro e ir pra lan house pra poder gastar aquele tempo vendo coisas de cabelo. Vou falar uma coisa pra vocês. Eu já escutei muita história maluca nesse podcast aqui. Mas Essa É ganha, louca, né? é Essa... louca demais. Não, é louca demais. Vocês estão loucos. Não é E possível. é por isso que eu até falo assim pro Diego, ó, eu cito até os nomes das pessoas, porque eu acho que isso enfatiza muito que essas pessoas são totalmente testemunhas de que isso é Lógico. real, porque Não, é uma coisa parece- bizarra. As pessoas que acompanharam, os nossos amigos no início, eles olham e falam assim, cara, não tinha como. Como aconteceu? Que doideira. Como? E quando nós retornamos com essa convicção de iniciar, eu, nessa parte mais administrativa, né, visionária, não, a gente vai ter um salão, e a Cíntia mais nessa expertise de marketing. E aí começou a dar muito certo, porque a Cíntia fazia um trabalho excelente no Orkut. A gente começou a receber clientes de todo o Rio de Janeiro, indo na nossa casa. Não. Sim. Sentando na cadeira da escola? Sentando na cadeira da escola. Não. A gente sai do nosso quarto, do quarto da nossa casa, porque a gente começou a perder muito a nossa privacidade. Muitas Lógico. mulheres indo. Porque entrando tinha na que nossa subir casa. a escada, olhar os quartos, tipo assim, entrava muito. Sim. E após isso, a gente consegue alugar uma lojinha próximo da nossa casa com um aluguelzinho bem barato 200 também. reais. De 200 reais, que eu lembro que... Cara, que saudade do aluguel de 200 reais também. Dona né? Maria, muito obrigada, Dona Maria. Dona Maria, um abraço. se Sem ela estiver depósito. assistindo. E ali, Rafa, começa o nosso... Empreendimento. O nosso salão mesmo, porque a gente compra... Ali virou Fortes. Ali Aí virou forte. Fortes, que E esse acabou que nome foi um funciona. nome que pegou, né? Porque as clientes, elas identificavam, né? Ah, vou no Fortes. Então, É. virou meio que um nome... Pera aí, agora só dar um fast forward aqui pra frente. Sim. Vocês têm quantos estúdios hoje lá no Rio, lá no Brasil? São quantos? Então, no Brasil, a gente chegou a ter, até 2015, 5 unidades. Enquanto a gente estava lá, Enquanto né? nós estávamos lá. 5 unidades, que eram em Copacabana, Barra, Campo Grande, Nova Iguaçu, né? Tinha 2 na Barra. E
como nós decidimos vir para cá, para os Estados Unidos, em 2019, então a gente já tinha essa ideia de franquia, e esses estúdios eram filiais próprias, ou seja, nós administrávamos lá. Só que a nossa vida estava virando uma loucura. Porque a gente... Era tudo loja própria, então. Era tudo loja própria. E tava tudo muito condicionado a gente nas redes sociais. Então as pessoas queriam fazer com a gente em todas. Como que a gente estaria em todas? Não dá. Então a gente se desdobrava, Tem que cara, de replicar uma o modelo. maneira... Tinha que replicar, tinha que treinar Exatamente. pessoas e tudo mais. Exatamente. A gente retorna para casa, né? Volta a trabalhar em casa. Vamos para uma nova casa, né? Uma nova casa, exatamente. E após esse retorno, né, para trabalhar em casa, a gente sai da lojinha de Bangu, volta a trabalhar em casa, no quintal dessa casa. Para cuidar dele. Aí passa um período, né, sua mãe vem, começa a cuidar dele, sai do trabalho. Isso. E a gente retorna para uma outra loja na frente do shopping, o West Shopping de Campo Grande. A minha mãe saiu do emprego para isso. Vocês trabalham muito bem, é melhor vocês trabalhando do que eu vou pedir para ser mandado embora. E foi. E aí, no shopping, o Rafa, é que começa praticamente o boom, né? A ascensão do nosso trabalho. É quando que começa o Facebook. Que ali o Facebook já tinha entrado, o Orkut já tinha acabado. A gente já migra para uma página profissional com mais de 5.000 pessoas, né? Que já tinha. Acho que começa com 1.000, né? As pessoas do Orkut meio que dava para você mandar no e-mail e muitas foram. Isso. E ali o nosso trabalho começa a ficar sendo muito visto. Eu lembro que num período, isso já é 2014, quase 2015, né? 2013. Eu não tava grávida. 2013 eu fiquei grávida lá, E aí, ali a gente começa a ter um trabalho mais reconhecido, mais profissional, embora fosse numa salinha comercial pequena. E a gente começa a receber clientes de tudo quanto é canto. Eu lembro que teve uma mulher que veio da Argentina. Não, mentira. Sim, sério. Que ela viu o nosso trabalho por causa da divulgação. Sério? Uma postagem que a Cíntia fez na página do Facebook, de uma transformação de uma menina loura, cara, deu quase 1 milhão de Viralizou. No Facebook? Antigamente era possível. Hoje, né? Hoje era muito era possível muito viralizar fácil. no Facebook e no Instagram, mas era mais fácil. E a nossa página começa a crescer. E ali a gente começa a ter um retorno financeiro muito, né, bacana. Que aí deu para eu comprar um carrinho, deu pra gente comprar uma casa, né? A gente comprou um apartamento. E após aquilo ali, a gente começa a ver a Demos potência... entrada, né, num financiamento. no Ainda não era o que ia vir, mas já era muito bom, imagina. E quem foi o primeiro grande famoso que vocês fizeram? E a primeira Global entra nessa loja, que era um ponto um pouquinho mais nobre da Barra. E esse ponto que nós compramos era um espaço de uma franquia da Juliana, né? Da irmã da Juliana. Juliana que tem Paz. o nome da Juliana Paz, mas não era dela. E aí nós compramos esse ponto e começamos a tocar o negócio. Um belo dia, Juliana entra no salão, que ela já fazia cabelo lá, né? Porque como tinha já o nome dela e a profissional continuou trabalhando lá, que trabalhava, ela foi lá fazer uma coloração. E ela me chamaram pra eu conhecê-la. A Juliana Paz tá aqui e tal. Eu fiquei super feliz. Porque nesse salão era engraçado que assim que a gente entrou, a gente não sabia nem como que a gente vai fazer. Porque tava muito grande, muito chique, funcionário, era mais chique do que o que a gente tava acostumado. A gente tava tentando pegar o jeito pra poder conseguir ficar naquele clima ali, naquela vivência daquele salão. E dos clientes também. E aí me chamaram lá em cima, eu tava lá em cima, que a Juliana Paz tava lá embaixo. Eu, sério, vem pra você conhecer. Eu fui, peguei um cabelo na hora, um cabelo mais bonito que tinha, e desci com o cabelo na mão. E fui lá conhecer ela, me apresentaram, falaram, ela desejou que tudo desse certo no salão e tal, e que ela tava feliz de estar ali e tudo mais. Aí eu falei pra ela, nossa especialidade é mega hair, a gente trabalha com extensão de cabelo, não sei se você usa, ela usa aqui, eu tô. Aí me mostrou que ela tava, que era outra técnica. Eu falei, nossa, mas eu tenho uma técnica que ela é revolucionária, que ela deixa seu cabelo crescer sem danificar e tal, não sei o quê. Minutos, né? Comecei a explicar pra ela, sério, mas como é que é? Aí eu mostrei o cabelo. Quando ela viu esse cabelo, que eu nem sabia, né, que ela gostava tanto de cacheado, eu mostrei um cabelo ondulado, e ela é o que ela mais gosta, ela tava de cabelo liso. Exatamente. Ela ficou apaixonada. Ela falou, Cíntia, E a Juliana, ela é um poço de simpatia. Tipo assim, é difícil alcançar aquele nível ali de simpatia. Então, naquele momento ali, a gente já conversou demais. E ela falou, quando acabar a novela, eu vou colocar esse cabelo, porque eu vou para as Maldivas, eu vou colocar o cabelo para Maldiva. Eu já fiquei
super feliz só de saber que ela queria colocar... Eu já tava doida pra subir pra contar pro Diego, que ela queria colocar o cabelo, que ela cogitou, pra ir pras Maldivas quando acabasse a novela, né? Que era isso que ela falou. A novela, interessante é que a novela, ela tava estourada na Globo, que era A Força do Querer, o nome da novela, né? E ela era a protagonista, a principal. E a novela tava bombando. Então a principal foi ali no salão, sem a gente chamar, sem a gente pedir, sem nada. Que legal. Pra falar com a gente. E aí passou alguns dias, né? O assessor dela entrou em contato. Não passou muito, acho que foi o outro dia. Foi no dia seguinte. Entrou em contato e falou: olha, a Juliana falou que não para de pensar no cabelo, ela vai querer fazer o cabelo com vocês, ela vai querer fazer pra mudança da personagem na novela. Uau! Então, vocês estão disponíveis porque tem que ser à noite, não sei o que, explicou tudo. Eu vou ver na minha agenda. Tem que ser difícil. Tô sim! Esse dia você tem um tempo. E aí, quando a gente consegue, de fato, marcar e tudo mais, ela vai lá pra colocar o cabelo e tá um ponto de que não tinha como prever, né? Que a gente não preparou. Ela ia colocar o cabelo pra mudança da Bibi, que era uma personagem que ela fazia Bibi perigosa, ela ia virar, assim, do tráfico, sei lá, ia virar da comunidade, ou o marido dela ia fazer... Eu não lembro exatamente. Novela, aquele momento da novela que dá uma transição. Uma transição e a pessoa dá um glow up. E daria isso. Então o cabelo ficaria muito em evidência, porque ela daria esse glow up. Que ela sairia de pobre pra esse momento aí. Então, o cabelo chamou muita atenção. Uau! Ela postou isso também? Na hora, ela falou pra gente que a gente não... Ela tirou todas as fotos que você imaginar. Ela fez vídeo, ela fez tudo. Ela só pediu, vocês não podem mostrar pra ninguém isso até a Bibi mudar. Até a Bibi mudar de transição. Quando a Bibi mudou... Que nervoso, que demorou anos, que a Bibi não mudava nunca. E a gente nervoso pra poder contar pro mundo inteiro, não podia. Através da Ju, a gente começou a ter um resultado nas redes sociais absurdo. Imagino, pô. Ela tava na novela. Só dela ter postado seguidor, assim, absurdamente no mesmo dia, né, Cíntia? Nossa. E aí entra um fator que eu considero, assim, eu fico... Sempre quando eu lembro, eu me emociono também, porque a gente crê que foi através da Ju, mas a gente teve o convite, né, para ir no programa da Rede Globo. Uau! Para participar. A produção da Globo entra em contato no nosso salão, né, Cíntia? Lá no salão. E convida a gente para participar do programa É de Casa. Numa sexta-feira, num sábado, né, se eu não me engano. E aí, cara, a gente já relacionou logo a Juliana. Pô, foi a Juliana que a gente pensou que deve ter falado alguma coisa. Mas não, a Rede Globo tinha uma pauta. Eles fizeram uma pesquisa e nas redes sociais Mostrou. O nosso nome estava no ranking. Tava lá em no alta. Google, em alta. Em primeiro. Quando se falava de cabelo, só dava a gente. O Google a gente dominou durante muitos anos. E o interessante é que a Globo entra em contato, faz o convite e a gente faz um vídeo, né, um teste, a gente grava e eles marcam o dia da gravação. Pra gente falar como especialistas no programa É de Casa sobre mega hair. E aí eu olho pra Cíntia e falo, caraca, Cíntia, olha só a oportunidade. A gente jurava que era a Juliana, né? E não era. Jurava que era a Juliana. A gente chega no dia, participamos lá do programa, Cíntia falou sobre mega hair, a Cissa Guimarães entrevistou, né, a gente. Cara, a gente ficou no ar cerca de quase 10 minutos, né? Ao vivo. Impressionante. Antes disso, a gente teve que fazer um vídeo pra enviar, pra eles verem como a gente se comunicava, como que era a nossa fala e tudo mais. Depois de aprovado, a gente foi fazer um dia de gravação, take, né? Numa sexta-feira. Que era pra poder fazer a aplicação do Mega, porque eles queriam ver lá o resultado da pessoa ao vivo. Legal. Gravar o antes, a gente viu 2 pessoas e levamos. E o interessante é que na pauta, né, eles dizem, especialistas em mega hair que fazem o cabelo das celebridades. Relacionou a gente às celebridades. Sim. E a gente tinha feito o cabelo da Juliana e de algumas famosinhas, mas era de Facebook, não era YouTube, influencers, exatamente. Sim, e eles divulgaram de uma maneira, sim, tu não tem noção, faz o cabelo de todo marketing. mundo. Mesma semana, uma menina veio da Holanda, ela assistiu a Globo lá. Não. Até sigo ela até hoje. Ela veio da Holanda pra fazer o cabelo com a gente, cara. Não é possível. A gente falou, que é isso, cara? Eu também fiquei impressionado. Ela, não, eu moro na Holanda. Eu vim porque eu vi vocês na Globo e eu quero fazer o cabelo com vocês. É Jaqueline ela. Jaqueline. Então, assim, a gente teve um impacto muito grande. E aí foi o período de transição. Isso foi em 2018, que a gente foi na Globo. Não, 17, né? 17 Globo. 18, a gente tem a primeira oportunidade. Eu tiro meu passaporte. Não, 17. 17? Tudo foi no 17. A gente tira o passaporte
E a gente nunca tinha pensado A gente tirou o em sair passaporte do do país. visto de 16 ou 17, né? Exatamente. A gente não tinha nem pretensão de sair do país. Eu nunca tinha viajado, cara, de avião. E aí eu falava assim, a gente tem que ir para os Estados Unidos. Assim, mas pra quê? Fazer o quê nos Estados Unidos? Não tinha vontade. E nessa não tinha época, passado na minha cabeça. Começou a ter muita... O Instagram já tava bombando. A gente tinha mais de 100 mil É, seguidores no porque Instagram. quando teve essa divulgação da Juliana porque a Juliana postou também, quando a Bibi mudou, ela falou, quem fez minha transformação foi a Cintia e o Diego, totalmente voluntário, porque não precisava ela fazer isso. Ela fez, e aí a gente saiu em revistas, A gente saiu em várias várias coisas revistas. falando sobre o nosso negócio, sobre a gente ser especialista em mega hair, em saber fazer isso. E aí, juntando, né, com isso, o Instagram cresceu muito. Cresceu muito. E a gente começou a receber muita mensagem de mulheres na Flórida, em outros estados. Cara, vocês não tem como vir aqui fazer meu cabelo e tal. Foi aí que despertou em nós, né? O interesse Esse interesse, essa trazer... curiosidade. Cara, calma aí, tem mercado lá também, lá fora. Uau! A gente tem que ir lá espiar a terra para ver como que é o comportamento das mulheres lá. Agora, até falando um pouco disso agora aqui, Estados Unidos, o conceito que vocês aplicaram no Brasil, né, já existia aqui? Eu não entendo nada desse assunto. Vocês já viam alguma técnica parecida, as pessoas fazerem? Como é que você... Quando a gente veio, quando a gente começou a olhar para cá, sim, já tinha... as pessoas já trabalhavam com isso. E desculpa, vocês estão em Miami agora, né? Sim. Em Miami. Em Miami. Tá. Já tinham pessoas que trabalhavam com isso. Só que brasileiros que trabalhavam com isso e outras pessoas que trabalham com isso são totalmente diferentes, porque as técnicas, a execução é diferente. Entende? Tipo, a nossa maneira de trabalhar com a beleza, não só com a extensão, em todas as áreas da beleza, seja maquiagem, seja cabelo, a gente tem um jeito peculiar, e a brasileira, por ser muito vaidosa, ela é muito exigente, o que faz o profissional ser muito bom. Porque se o profissional não for muito bom, ele não vai conseguir. Exato. Então, acaba que a gente se aperfeiçoa muito mais. Eu acho que talvez não tenha essa exigência tão grande. Porque a gente vê um trabalho, né, às vezes, de outras nacionalidades. Eu sei que tem trabalho de brasileiro que não é bom. Sim, mas estou falando sim. da sua grande maioria. A gente vê a mão de obra A mão de obra, o nosso trabalho fica uma coisa muito mais imperceptível. Então, impressiona mais até as pessoas dos outros países. Então, Exatamente. tinha uma necessidade. Apesar de ter, não era igual. Legal. Exatamente. Agora, vocês estão conseguindo replicar o modelo aqui? Replicar, eu quero dizer, ensinar para outras pessoas igual vocês ensinaram no Brasil? Sim, conseguimos. Hoje a gente tem... Você só tem brasileiros hoje em dia no time? Como é que tá isso? Sim, por enquanto a gente tem somente brasileiros, até porque a gente gosta do trabalho do brasileiro para isso. Não que a gente não vai estar aberto para... Mas já tivemos a oportunidade de ensinar para já demos cursos para pessoas de Porto Rico, Colômbia, que quiseram aprender a técnica brasileira. Espetáculo. Só que elas não trabalham com a gente, trabalham Só que para elas mesmas. A tua clientela aqui, quando você olha, né? Sim. Quantos por cento é brasileiro, quantos por cento é americano, quantos por cento é... Olha, eu acho que 70% brasileiro, É mesmo? Sério. 20% hispano, Não, acho que 70 não, 60%, 60%, 30%, porque tem muito hispano. tem muito hispano e os 10% americano. Pô, mas tem tanto brasileiro aqui muito. assim. 10 para menos. Muito. Né, Acho que 10 de pra americano. menos. São O comportamento da americana, nesse sentido, a gente vê que é bem diferente, né? A nível de vaidade. A gente vê que as americanas, elas se arrumam Em Orlando, né? em Orlando. Porque aqui a gente está estudando o Miami mercado. é diferente. Miami é diferente. Miami a gente vê que... É porque a pegada de Orlando é diferente de Miami. Não, é outro público. Né? Não tem Outro nada a ver. público. Orlando era mais família e tudo mais. Tipo assim, a mulher americana, a maioria, a gente pesquisou, poucas que tem o tipo de cabelo que a gente trabalha, usavam extensões. Usam, mas elas usam ali mesmo no salão americano, porque às vezes o custo é mais baixo, porque é uma coisa mais rápida de fazer, não importa se está aparecendo, elas não ligam, eu fico até impressionada. Agora vem cá. Qual que é o objetivo? Vocês querem ter outras franquias aqui nos Estados Unidos? Vocês querem expandir para Califórnia, para Nova York, para Chicago? Como é que vocês enxergam Sim. isso? Sim, hoje a gente nós iniciamos, na verdade, o projeto de franquia. Nós viemos para cá com esse intuito de fortalecimento da marca aqui, né? Obviamente, vimos mercado aqui,
a gente vê que tem muita oportunidade, né, de ter expansão aqui, mas o projeto inicial era iniciar o projeto de franquias no Brasil em 2019. Aí veio pandemia, arrebentou com todo mundo, Sim. a gente colocou o projeto na gaveta e no ano passado a gente retomou esse projeto, uma vez também que no Brasil tem muita procura, a gente na época, né, começamos a fazer também o cabelo de muitas esposas de jogadores de futebol. E a gente via, né, Cíntia, muita proposta. Cara, vamos abrir um lugar tal. Então despertou na gente, né, esse desejo de formatar o modelo, deixar tudo bem organizado. Né? Foi um trabalho de anos. Expandir com segurança, com né? segurança. Não daquela maneira... Eu fiquei 2 anos com uma empresa estruturando todo o projeto. E agora a gente deu start no ano passado e vamos inaugurar esse ano algumas unidades. Aqui nos Estados Unidos, é o nosso desejo... De franquias no Brasil. De franquias no Brasil. De franquias. Tá. Já aqui nos Estados Unidos, a gente vê que as normas são diferentes, né? Existem leis diferentes. Então, assim, a gente está dando prioridade agora para o Brasil, né? De a gente consolidar um negócio lá. E formatando aqui, E de aqui, como tem que ser. fazendo o projeto, né, de formatação, como a Cíntia disse, para a gente alinhar tudo aqui, porque, como você disse, aqui são costumes diferentes, né? Bem diferente. A Bem gente diferente. precisa Leis deixar diferentes. tudo muito bem alinhado, mas é o nosso desejo Sim. poder ter essa E oportunidade eu, de sinceramente, expandir acho que também. aqui essa expansão pode ser mais rápida, muito mais fácil, mais né, também. fácil para as pessoas. Por exemplo, a pessoa montar um salão aqui lindo tem um custo muito menor, mesmo convertendo o Maquinário valor. é mais barato, né? Estrutura. Contratar, o fato de contratar a equipe é mais fácil, porque... Difícil porque tem que treinar e tem que escolher as pessoas, enfim, isso é difícil em qualquer ramo. Mas em termos de leis trabalhistas, né, de não ter o que... Brasil é muito mais burocrático, Aqui é né? muito mais pro-business, Que é muito é mais muito mais pro-empreendedor. pro-business, exatamente. Uma das coisas que eu acho que vocês têm que ter muito cuidado é para vocês criarem um produto que seja aceito para os americanos. Não não faça a sua empresa pensando em brasileiros. Somente em brasileiros, sim. Por exemplo, eu acho que uma empresa que conseguiu fazer isso muito bem aqui nos Estados Unidos é a Balduco. Né? A Balduco conseguiu literalmente levar o conceito, né, do panetone para dentro da casa dos americanos. Né? Hoje em dia você vê a Balduco sendo vendida aí Sim. em CVS, nas farmácias. A CVS aqui tem aquela na entrada você consegue ver, Já né? dá Ali pra nos ver panetones. ali, Eles conseguiram montar um produto para isso. Agora, o fato de você estar em Miami, eu acho que é muito e também da marca de vocês serem brasileiras é muito. Eu acho que é por isso que você tem muito 60, 70% do teu público ainda é brazuca. Sim. Mas eu acho que a partir do momento que você sai um pouco de Miami e vai para outras cidades mais americanizadas, quanto que uma franquia no Brasil gera de faturamento que vocês estimam e quanto que vocês acham que vai gerar mais ou menos aqui também, em dólar? Olha, no Brasil a gente tem uma estimativa de faturamento entre 1,5 milhão a 1,8 milhão de faturamento ano, né? Por loja. Por loja. Legal. Trazendo para cá, Isso que eu quero saber. a gente tem, assim, a gente ainda não tem números a gente não tem formulado. definido, né? Quanto que teria para investimento. Embora, como a Cíntia falou, aqui a gente vê que o investimento no maquinário... Muito mais baixo. Não, vai ser mais muito abaixo. Por isso que a gente tem que fazer um levantamento e não fazer uma conversão, Então, porque não vai ser igual. A gente tem estudado, né, para formatar aí uma precificação, né, que chega num valor justo e exato, porque aqui a gente vai ter um custo muito mais baixo na operação do que no Brasil, né? Então, assim, a gente não tem valor exato, né, mas a gente estima que com um investimento de $30 mil, você consegue ter um maquinário já legal. já consegue ter de 30 a 40 mil Aí talvez dólares. não para alugar, porque aqui para você... Aqui o aluguel não é tão barato, dependendo da localização. Então, essa pessoa, inicialmente, ela vai ter que dar um depósito, né? Sim. Normalmente de 2 a 3. Então, se você for juntar isso, dependendo de onde a pessoa escolher, do tamanho, então vai variar muito. Mas, assim, o valor vai ser... Não tem como ser igual. Porque é outra realidade. A gente tem que trabalhar com a realidade do país. Quanto que custa? Como que é feito? Qual é a lucratividade? Sendo que aqui a pessoa ainda tem uma lucratividade maior. Sim. Entendeu? A pessoa tem porque aqui você sabe que a mão de obra é muito valorizada. Super.
É muito valorizado. Principalmente na área de Então, a serviço. pessoa que fizer esse investimento na franquia, ela tem um retorno muito rápido. Ótimo. Porque tem esse valor, tem esse. A gente sabe que tudo que é prestação de serviço agrega valor, é um valor mais alto. Tem a venda do cabelo também. E tem também os profissionais ficam felizes, trabalham bem, porque tem o tip que não tem no Brasil. Que é Exatamente. bem. A gorjeta. A que ela tá gorjeta. falando. Que é bem alta para o profissional de hair extensions. Então, é uma coisa que eu acredito que o retorno vai ser muito mais O rápido. payback ele é bem rápido, né? Por conta do ticket médio, né? Um cabelo, para você ter uma ideia, no Brasil, a gente tem mulheres que pagam num cabelo e colocação R$10 mil. 10 conto, Sim. velho. A gente já teve cliente Tem pagando... tem. Não, teve cliente que já pagou R$13 mil num cabelo Tem pra mais. gente no Brasil, entendeu? Então, Então, tá assim, comprando uma crina maravilhosa? É, porque que dura mais tempo? depende do tipo de depende cabelo. do Existem tipo de vários cabelo, tipos. porque tem cabelos brasileiros. Os cabelos brasileiros, né, Cíntia, são considerados cabelo brasileiro do Sul. Ele é considerado um dos melhores cabelos do mundo. Não, Então, é o melhor cabelo do mundo, ele- vendido. tem um valor, né, dos cabelos que são cortados lá no Sul. Porque não é qualquer cabelo. É muito selecionado pra poder É comprar, lógico. entendeu? É bem Tem que vir assim, selecionado, totalmente exatamente. inteiro, perfeito. Aquele cabelo que tu olha assim e fala, isso não existe. Isso Não, é de um acredito. comercial. É igual o cara, você tem uma Ferrari e você E tem um por, que Toyota. que, e por que que vale a pena para essa Exatamente. mulher que vai usar? Às vezes a gente investe num celular, certo? Eu estou investindo aqui no celular. Um iPhone 14 Pro Max no Brasil tem até de 15 mil, eu acho, reais. Exatamente. A pessoa investe no celular, a pessoa investe num carro, um homem compra um carro, uma mulher também gosta de carro. Mas o cabelo ele tá com ela o tempo todo. Não, isso tem que estar bonito. Se ele tá perfeito, se ele é Exatamente. perfeito, ela vai estar o tempo todo. Ela pode estar indo na academia, ela pode estar indo na praia, ela pode estar em casa, ela pode estar numa reunião de trabalho. Ele tá o tempo todo com ela. Então, a pessoa que gosta disso, que entende o valor que isso tem, a maneira que a gente faz isso acontecer, porque esse cabelo ela compra, ele dura bastante tempo. E se for de muita qualidade, vai durar muito mais. Essa mulher entende que aquilo ali é uma joia que tá embelezando ela o tempo todo, como uma cirurgia plástica, por exemplo, que Sim. fica o tempo todo. Então, ela investe nisso, Lógico. porque ela está investindo no que ela transmite, né? Legal. Turma, Isso recebi aqui esse casal nota 1000. aí. Obrigado. Obrigado por ter vindo. Foi muito Obrigado. legal a história de Nós vocês. que agradecemos a oportunidade de falar um pouquinho dessa história A louca. gente tem muita que história. tem... Não, gente, assim, eu tô. É de cair o queixo, assim. Legal. Coisa de doido. Queria mandar deixar aqui um abraço que eles vão assistir para minha filha, que eu citei meu filho, Vitor, Antonella. e não citei a Ela Antonella, vai que eu cobrar falei se da não hora falar. que estava grávida. Em 2014 nasceu nossa princesa Antonella. Antonella E hoje nós temos 2 filhos, estão aqui na escola agora, estão muito bem. Sendo alfabetizados E- em inglês. Nossa, Foram já- alfabetizados foram em inglês. alfabetizados, Ele já tem 11 falam. anos e ela tem 8. Legal. E estamos tentando ensinar um pouco português. Ontem a gente estava falando muito sobre conjugação de verbo. Ela, não, o verbo que não tem que fazer Estão isso. perdendo totalmente o inglês. Muito o importante. português. E a O gente português estava tá tentando esquecendo. explicar como era. Mas é isso, queria deixar um beijo para eles. Eles são nossa inspiração hoje para prosseguir, para continuar. E com Deus, né, que, como a gente citou aí, nos leva, nos fortalece, nos dá fé para empreender. Porque para empreender tem que ter fé. Porque sem Se fé... você festa, não vai. Eu posso fazer um merchanzinho aqui também? Claro. Esse livro, né, nós escrevemos ele no intuito de, como eu disse, compartilhar com o máximo de pessoas a nossa história. E o livro, para quem quiser adquirir ele no Brasil, para quem estiver assistindo no Brasil, tem ele no Mercado Livre, tá? Ah, legal. Aí a gente vende também. Praticamente a gente já dá mais do que vende, né? O intuito não é, mas quem quiser Se quem adquirir, quiser não, saber não a história. saber a história, quiser comprar no Mercado E Livre. quem tiver tem. interessado em franquias, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, também pode entrar em contato com a gente. Você vai encontrar nossas redes sociais através das redes sociais. Do Merininho AC Do aqui. Merininho AC. E você vai conseguir entrar em contato com a gente. Se tiver alguma dúvida, a gente vai ter o prazer de estar esclarecendo Exatamente. Muito bom. Beijo pro Vitor e pra Antonella, né? isso. Isso. Não pode esquecer, Antonella. Um beijo do Vitor e da É Antonella. isso aí. A gente se vê semana que vem. Valeu, turma. Tchau, tchau. Obrigado, Tchau. valeu, galera.